eu só preciso trazer uma outra informação, porque o advogado-geral da União, Jorge Messias, revelou que o governo usará mesmo dinheiro público para ressarcir os aposentados e pensionistas que foram vítimas de roubo bilionário no INSS. Ele afirmou que o Planalto seguirá cobrando as entidades para que seja feito o ressarcimento, a devolução do dinheiro desviado, mas que não podem, vou abrir aspas para ele, ficar esperando de braços cruzados os beneficiários serem ressarcidos por essas entidades. Segundo o AGU, a ideia é que o governo pague com recursos do contribuinte e receba o valor dos sindicatos a partir da venda dos bens bloqueados. O Planalto ainda não definiu de onde especificamente esse montante será retirado. Você, Luiz Felipe Dávila, mas Dávila, não seriam as entidades que, a partir do dinheiro nas contas e dos bens, que fariam os ressarcimentos? Inclusive, não foi estipulado um prazo de 15 dias para que as entidades comprovassem o vínculo com os aposentados e pensionistas, depois mais 15 dias para que as entidades fizessem os ressarcimentos e as devoluções devidas? Bom, Caniato, primeiro, essa declaração mostra como esse governo está à deriva. Eu nunca vi uma pessoa da Advocacia Geral da União dizer de onde é que vai ser o dinheiro, não é a função dela. O que ela está falando? Ela tem que falar que ela não tem o poder de fazer isso. É um absurdo total. Isso quem tem o poder é o governo. Imagina, a AGU vai dizer de onde é que vai sair o dinheiro, quem vai pagar a conta. Onde é que já se viu isso? Não tem nem poder para falar isso, nem para falar e nem para fazer. É um negócio inacreditável. Isso mostra como o governo está à deriva. O governo, você não sabe quem manda mais nesse governo, porque tem um vácuo de poder, né? Aí tem o presidente da República, acho que é Deus que vai levar água para o Nordeste. É um negócio maluco que a gente está vivendo hoje. Então, assim, o problema hoje é que nós não sabemos quem é que está no comando desse navio. Esse é um navio desgovernado. Como é que alguém fala um negócio desse? Então, é óbvio que a investigação feita pelas instituições, primeiro, você tem que ir em cima dos sindicatos e dessas instituições para devolver o dinheiro roubado. É esse o processo legal. Então, assim, você vê uma descoordenação de ação que mostra um país completamente à deriva. Ninguém mais sabe o que fazer. Sabe o que parece? Que você está naquele estúdio que tem aquele painel grande, cheio de botão, e você não sabe que botão apertar. Ninguém sabe mais nada. Então, é o caos total isso. Não pode uma pessoa da AGU dizer isso. De onde é que sai o dinheiro? Quem tem que falar isso é o ministro da Fazenda. Quem tem que falar isso é o presidente da República. Quem tem que falar isso é o próprio ministro da Previdência. Então, é uma declaração difícil de comentar, porque é de alguém que não está autorizado para falar de onde é que vai sair o recurso, quem vai pagar o recurso. Tem que falar isso são quem está fazendo a investigação e as autoridades máximas, que nesse caso o ministro da Fazenda, ou o ministro da Previdência, ou o presidente da República. Pois é, inclusive também não sei como é que seria feito esse esquema que ele revelou. Então, o governo paga com dinheiro do contribuinte. Então, vai ressarcir os aposentados e pensionistas com dinheiro público, dinheiro dos contribuintes. E aí, a partir da venda dos bens, aí o governo será ressarcido, a União será ressarcida com a venda dos bens. Aí é um esquema que, inclusive, juridicamente a gente não sabe como funciona, se é legal, qual é o dispositivo que autoriza esse tipo de esquema, né, de organização dos recursos. Recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, a informação que foi divulgada pelo advogado-geral da União, confirmando o uso do dinheiro público para o ressarcimento de aposentados e pensionistas que foram lesados no mega esquema de desvios no INSS. Você, Mota, chegou a pincelar, dar um spoiler em relação a essa notícia, porque nós trazíamos, por exemplo, até ontem, uma informação diferente, né? De que a tese que o governo divulgava é que as entidades fariam o ressarcimento, tanto que foi aberto até um prazo para que elas fizessem o ressarcimento, né, após a comprovação dos descontos. Enfim, as teses estão sendo alteradas, Mota. Isso aí varia conforme o dia, né, Caniato? Conforme o momento, conforme o vento está soprando de lá para cá, alguém do governo fala qualquer coisa e fica por isso mesmo. Acho importante a gente entender o que está acontecendo. Durante muitos anos, pilantras executaram uma gigantesca fraude.
eles roubaram dinheiro de aposentados, tanto simulando descontos que teriam sido autorizados, quanto agora a gente tem aí uma informação, ou um fragmento de uma informação, que a mesma coisa também ocorreu em relação a descontos de empréstimos consignados. A Polícia Federal descobriu essa fraude. E os indícios apontam para a participação de políticos, dirigentes dessas entidades, sindicatos e servidores do INSS. O governo, é bom lembrar, não conseguiu impedir que essas fraudes acontecessem. O escândalo foi descoberto pela Polícia Federal e tomou proporções gigantescas. E aí tem um pequeno detalhe. Ano que vem tem eleição. Então é preciso criar uma narrativa positiva. Essa é a preocupação principal de várias das pessoas do governo que se manifestam. Criar uma narrativa positiva. Então agora a gente escuta uma nova versão de que o governo vai usar o dinheiro do pagador de impostos. Não é dinheiro público, porque não existe dinheiro público. Todo o dinheiro que está no cofre do governo é dinheiro que foi tirado do bolso dos trabalhadores. Então, o governo vai usar o dinheiro do pagador de impostos para repor o dinheiro que foi roubado. Depois, lá na frente, talvez sejam tomados bens das entidades responsáveis pelas fraudes, talvez esses bens sejam leiloados e talvez esse dinheiro, que ninguém sabe quanto será, talvez ele seja usado para repor o dinheiro do pagador de impostos, não é dinheiro do governo. Em resumo, deixa eu esclarecer para vocês o que isso significa. Lembrem, os aposentados também são pagadores de impostos. Os beneficiários do INSS pagam todos os impostos que os outros cidadãos pagam. Então, o resumo é que os aposentados, os beneficiários, que também são pagadores de impostos, vão reembolsar a si mesmos, entendeu? O dinheiro que eles pagaram de impostos vai ser usado para reembolsar o dinheiro que roubaram deles das fraudes. Ou seja, mais uma vez, o Estado brasileiro faz uma gentileza com o chapéu dos outros. Sempre, é claro, de olho no voto. Pois é, não sei se foi você ou outra pessoa que disse, é como se você tirasse de um bolso e colocasse no outro, né? Peraí, deixa eu tirar desse bolso para ajudar a União a ressarcir os aposentados. Só que o camarada é aposentado, então ele tira de um bolso e coloca no outro. Você, Cristiano Beraldo, a sugestão ou já a ideia do advogado-geral da União, parece que as sinalizações indicam que será esse o caminho. O governo federal vai arcar com o ressarcimento e lá na frente vai tentar reaver o dinheiro com os bens e os imóveis dessas entidades. Beraldo. Bom, primeiro destacar o que disse o Dávila. O advogado-geral da União se comporta como um porta-voz do governo, papel que não lhe cabe. E depois lembrar que, além da população, incluindo os próprios aposentados, terem que bancar o roubo que aconteceu, vamos imaginar que o governo, de fato, vá atrás dos bens e do dinheiro que essas associações e seus dirigentes possuem e consiga vender esses bens, consiga aí levantar um valor relevante. O governo não vai virar para o contribuinte e dizer, olha, agora que a gente conseguiu reaver aqui 6, 7 bilhões de reais, nós vamos diminuir o imposto, mesmo que temporariamente, porque a gente não vai precisar de dinheiro de vocês esses próximos meses. Não. O governo vai simplesmente aumentar o dinheiro que ele tem para queimar, para gastar mal, como vem gastando. Portanto, o prejuízo é 100% do contribuinte. Esse negócio de vai buscar para reaver pode até conseguir, mas o dinheiro de nenhuma forma vai beneficiar o contribuinte. E tem um outro aspecto. Eu imagino como é que vai ser essa conversa com os companheiros dessas associações, desses sindicatos, gente que desfruta da intimidade do poder no Brasil. Será que eles vão conversar na próxima viagem à China, em que dirigentes como João Pedro Stedley incorporam-se à comitiva presidencial?
Será que entre uma taça de champanhe e outra, ora, veja bem, companheiro, sabe como é que é? Poxa, parece que teve um probleminha ali, vamos ter que ver como é que você devolve, mas fica tranquilo que vamos fazer isso tudo de forma tranquila e serena para não dar estresse. Porque o que a gente está falando são de associações que têm uma conexão íntima com o governo. Portanto, a vontade de fazer com que essas associações e instituições paguem pelo crime que cometeram, do ponto de vista político e social, para mim, essa vontade é muito pequena. Eles vão, de novo, se esforçar para fugir dessas obrigações que possuem, não só com a investigação, mas que possuem com a sociedade brasileira. E a gente vai ficar com a conta para pagar e o nosso nariz de palhaço ainda maior. Zé, esse também é um aspecto interessante, a dificuldade de você conseguir levantar esse dinheiro. Essa projeção feita pelo Beraldo, quando ele diz que o prejuízo é certo, há bens e recursos das entidades, Dávila, que foram confiscados e congelados, né? Fala-se que esses bens valeriam R$1,5 bilhão de reais. Eu nem estou apontando a distância entre o valor desses bens e aquele montante que foi apontado no início, né? De que as fraudes teriam alcançado quase R$6,5 bilhões de reais. Mas se lá na frente houver autorização para que a União se desfaça e leiloe esses bens, esses imóveis, fazendas, terrenos, não quer dizer que um bem ou esse conjunto de bens que hoje vale R$1,5 bilhão, daqui 4 anos valerá a mesma monta. Porque eu fico imaginando, o camarada que teve uma casa de alto padrão confiscada, você acha que ele vai mandar cortar o mato, pintar, pagar o condomínio? Não vai fazer isso. Então daqui 4 anos vai ser aquela coisa, vai para leilão. Primeira chamada do leilão, valendo 3 milhões a casa. Ninguém dá o lance na primeira chamada. Já cai para metade do preço, né? Vai para R$1,5 milhão. E aí com dívida de IPTU, sabe aquelas coisas? Então, os bens que hoje valem R$1,5 bilhão, talvez daqui a 4 anos, né, Dávila, a gente possa colocar 50%. E aí corrobora com a tese do Beraldo. É prejuízo na certa, né? Caniato, se nós estivéssemos no governo, nós íamos fazer um pacto com o contribuinte. Falava o seguinte, olha aqui, o governo vai ter que pegar parte desse dinheiro que é seu, porque o dinheiro, como bem disse o Mota, dinheiro público não existe, é dinheiro do pagador de imposto, mas nós vamos fazer um contrato. Eu vou pegar esse dinheiro, ressarcir imediatamente os aposentados e vou vender as estatais. E aí, com o ágio que a gente vender as estatais, eu vou devolver esse dinheiro com o ágio, parte do ágio ganhado. Então, se tiver 100% de ágio, 200% de ágio, esse ágio vai voltar para o consumidor com rebate. Você não acha muito boa a ideia? Aí, ó, e aí, sabe que a gente pode começar a vender, que é rápido? Companhias de capital aberto. Começa a vender a Petrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, pronto, vai ao mercado, faz um block trade, vende, pega esse dinheiro, ressarce o dinheiro que você teve que pegar emprestado do contribuinte para saldar os aposentados e ainda vai sobrar dinheiro. Comece a vender as estatais já, via mercado, rapidamente, e aí resolve 2 problemas. Vai deixar o contribuinte feliz, que pela primeira vez ele vai ter um rebate do investimento feito, né? Porque vai pegar o dinheiro emprestado, agora vai receber mais do que emprestou. E nós vamos nos livrar dessas estatais que custam uma fortuna ao país e que deveriam estar hoje nas mãos privadas. Pois é, inclusive daqui a pouco eu vou trazer algumas mensagens, perguntas e comentários da nossa audiência. Se você que nos acompanha quiser, coloque a hashtag Os Pingos nos Is no chat do YouTube, tanto em Jovem Pan News quanto Os Pingos nos Is, e também na nossa conta do X. Mas coloque a hashtag Os Pingos nos Is, que fica mais fácil, inclusive, localizar a sua pergunta e comentário. E eu li uma há pouco, viu, Mota? Uma pessoa dizia alguma coisa assim, bom, mas vocês cobram rapidez em ressarcir os valores. E aí o governo quer dar uma resposta rápida, vai usar o dinheiro do seu orçamento, e aí vocês reclamam, enfim, uma crítica também às reflexões feitas por vocês, Mota. Se você quiser dar um pitaco, por favor, à vontade. Claro que a gente reclama. Será que o nosso espectador não entendeu a minha explicação? Na verdade, o governo fazendo isso, ele está usando o dinheiro dos próprios
segurados dos beneficiários do INSS para devolver o dinheiro para eles. É o mesmo dinheiro, isso aí não faz sentido nenhum. Tem mais um outro detalhe, Canhato. Eu recebi a informação que nos acordos de cooperação técnica, que são esses acordos que essas entidades, sindicatos e associações firmam com o INSS, o INSS é responsável por fiscalizar esse processo, mas a devolução de descontos indevidamente feitos é de responsabilidade das entidades. A gente, lógico, o Brasil está vivendo um momento do direito flex, tudo vale, tudo pode, então não há garantia nenhuma de que isso seja cumprido, mas é o que está nos acordos de cooperação técnica. E é importante dizer isso. A percepção que a gente tem é de que a intenção é abafar o clamor. Então você pega um dinheiro qualquer, dá para as pessoas e aí vai tocando esse assunto em banho-maria até quem sabe quando, né? Daqui a 6 meses, se tudo for resolvido e esse dinheiro for devolvido, ninguém vai mais falar do INSS, porque com certeza surgirão outros escândalos. E aí ninguém vai ficar cobrando, olha, aquele dinheiro que saiu do orçamento, vocês já venderam os bens para repor, isso aí vai cair num labirinto burocrático e vai sumir. É isso que vai acontecer, é óbvio. Pois é, agora, quando a gente faz a reflexão sobre a expectativa da população, mas principalmente do aposentado e pensionista, Beraldo, a gente imagina, bom, ele precisa de uma resposta, ele quer que o seu problema seja resolvido rapidamente. Será que esse grupo faz a reflexão se esse dinheiro vai sair do orçamento do governo ou retirado de um dinheiro que poderia ser empregado, por exemplo, na saúde? Ou simplesmente ele precisa do valor e se aquilo for pago de forma imediata, talvez ele até elogie e enalteça o governo. Até que ponto há essa reflexão sobre de onde virá o dinheiro? Porque muitos pensam, bom, eu quero que meu problema seja resolvido. Não, será exatamente isso. Eu não vejo nenhuma sensibilização para dizer, olha, nós não vamos lhe pagar, mas nós vamos fazer um projeto A, B ou C. Até porque o governo não tem credibilidade para isso, Canhato. E o que o aposentado quer, até mais do que reaver o seu dinheiro, é ser tratado com respeito. E aí a gente se depara com a crise moral, a crise de caráter que existe no Brasil hoje. O Brasil está se especializando em formar pessoas com este defeito de caráter, porque pessoas que não têm caráter, elas são capazes de tudo e se contentam com qualquer coisa. O conceito de dignidade, o conceito de honestidade, o conceito de relação entre o cidadão e o Estado fica completamente deturpado quando você não está formando uma população com dignidade. E aí a gente vê o Brasil que a gente tem hoje, não é? Onde os valores estão completamente invertidos, onde as pessoas se deparam com essa roubalheira, mas o sentimento, mais do que a indignação, mais do que aquele sentimento que você não aceita, né? Como falamos mais cedo, que você quer ir para a rua, quer protestar, o brasileiro ele foi treinado a aceitar, a se acostumar com isso. Ah, é assim mesmo. Ah, o Brasil não muda. Ah, ser brasileiro é isso, é ser trapaceado. E aí você vai vivendo dentro da sua frustração, um dia após outro dia, até morrer. Portanto, o Brasil precisa corrigir a sua essência, porque é justamente essa essência defeituosa que permite esse Brasil completamente dominado pelo crime organizado, que faz com que as pessoas de bem, as famílias, os pais e mães de família que lutam para manter o equilíbrio dentro de casa, para passar valores e princípios a seus filhos, essas pessoas vivem ameaçadas, amedrontadas. Está tudo absolutamente errado no Brasil. Então nós precisamos corrigir a questão moral para que a gente olhe para o futuro e entregue aquilo que todo mundo quer, inclusive os aposentados, que é um país em que a decência vem primeiro. Porque, Canhato, só para destacar aqui e finalizar meu comentário, nós não estamos falando
de um golpe que foi aplicado pelo marginal que está preso e teve acesso a um celular e tentou passar o golpe do sequestro falso de madrugada para alguém. Não, nós estamos falando de um assalto promovido por pessoas poderosas, pessoas que estão comandando há muito tempo o país, que estão ocupando espaços de destaque no poder da nação. A nossa crise moral, ela é gigantesca. E é contra isso que a gente precisa se insurgir, porque senão nós nunca vamos entregar dignidade a ninguém. Dávila, você não teme que esse escândalo ganhe proporções nunca antes vistas e a gente possa, inclusive, observar apurações em várias frentes, inclusive identificando, sei lá, financiamento de campanhas? Porque, assim, se é um processo que começou em 16, 17, 18 ou 19, certamente é algo que a gente precisa identificar, né? Quantos políticos se envolveram nisso ao longo desses anos? Quantos servidores, pessoas ligadas ao INSS, quantas entidades não foram criadas nesse período? Muitos projetam, inclusive, que parte desse dinheiro tenha financiado candidatos, talvez muitos estejam sentados nas cadeiras de deputados e senadores também por conta do dinheiro desse esquema. Você acha que isso pode também chegar na esfera eleitoral, nas cortes eleitorais? Isso possivelmente poderá ser revelado nessas investigações? Caniato, é uma questão cultural muito séria, e o Beraldo tocou num ponto aí fundamental. O negócio é o seguinte: quando você cuida do seu dinheiro, você tem todo o rigor, né? Para saber quanto gasta, quanto poupa, quanto eu vou pagar de juros se eu tomar um dinheiro emprestado, tem todo um cuidado. Mas quando esse dinheiro vira público, vira a casa da mãe Joana. Veja só o escândalo hoje, como o Congresso Nacional trata o orçamento da nação. Olha o descaso com o orçamento da nação. Olha como é que você tem bilhões de medidas parafiscal fora do orçamento. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nós temos de ter um orçamento, cumprir à risca esse orçamento. Não existe essa coisa, não, isso aqui está dentro do orçamento, isso aqui está fora. A justiça brasileira autoriza gasto fora do orçamento, como se o dinheiro fosse uma peça de ficção. Então, o maltrato do dinheiro público pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo é uma doença, é uma coisa inacreditável. Porque é óbvio, se você tratasse o dinheiro público, o mesmo rigor que você trataria o dinheiro privado, o que você estaria fazendo agora? Pegando uma lupa. Por exemplo, nós temos quase 4 bilhões de reais de super salários. Vamos aprovar hoje o projeto de super salário, acaba com esse dinheiro do super salário e esses 4 bilhões vão ressarcir, por exemplo, metade do prejuízo desses repasses ilegais. E aí vão pegar essa lupa e buscar outros 4 bilhões, 3 bilhões de dinheiro mal gasto, de dinheiro que não deveria estar sendo gasto, auxílio, tem um monte de dinheiro, benefícios, 600 bilhões de reais só de subsídios. Não é possível que você não consegue realocar melhor esse dinheiro. Então, assim, é um descaso o jeito como o dinheiro público é tratado em todas as instâncias de poder. E isso é muito sério, porque quando você trata com descaso, existe espaço para corrupção, existe espaço para desvio, existe espaço para licitação fake, existe espaço para todos esses escândalos que nós estamos acostumados a conviver no Brasil durante tanto tempo. Então, a primeira medida moralizadora deveria ser, e o Mota lembrou bem aqui, os bons políticos, aqueles que são bons políticos, é começar a colocar rigor técnico no gasto do dinheiro público. Agora, um orçamento da República é aprovado de maneira fake pelo parlamento. O orçamento elaborado pelo governo é fake, porque não é verdadeiro. Subestima custo e sobreestima receita. Então, olha o descaso como o dinheiro público é tratado. Isto é o retrato de um país no qual o setor público não tem nenhuma responsabilidade no tratamento do dinheiro do contribuinte.
muitas manifestações da nossa audiência, pessoas que enviam perguntas e comentários pelo chat do YouTube. Silvia Barata, Cícero Soares, Orival Alves, Júnior, Gilberto Alves, muito obrigado pela participação de todos, mas quero destacar a manifestação do Jorge Magalhães, que aparece inclusive na tela para você que nos acompanha pela TV. O governo vai usar o dinheiro do contribuinte para ressarcir os aposentados e pensionistas. Sabe quando esse dinheiro vai ser devolvido aos cofres públicos? Nunca. Ele fazendo, claro, menção àquela ideia do advogado-geral da União. Vamos ressarcir com o dinheiro do contribuinte, o dinheiro público, e a partir da venda dos bens a gente ressarce os cofres do governo. E aí a manifestação do Jorge. Muito obrigado, viu, Jorge, pela mensagem.